Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos fazer uma atividade lá na página 37, tá? E essa atividade, ela se refere às propriedades da potenciação, certo? Então vamos ao que interessa, tá? Só destacar aqui, ó, a página que nós vamos fazer corresponde à página 37. Eu pedi que vocês fizessem a questão 1, letra A, letra C, letra E, F, G e I, certo? Então vamos à resolução de cada uma delas. Por exemplo, a letra A. O que é que tem na letra A aí? Você tem 2 elevado ao cubo, multiplicado por 2 elevado à quarta potência, multiplicado por 2 elevado à quinta potência, multiplicado por 2 elevado à sexta potência. Bem, observem que aqui trata-se de uma multiplicação ou produto de potências que têm em comum a mesma base, certo? Então, todo e qualquer produto de potências de mesma base, qual é o comportamento? Bem, você vai repetir essa base comum e vai somar os expoentes, certo? Quem são os expoentes aqui? Ó? O 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Então, nesse caso, vai ficaria assim, ó, 3 mais 4 mais 5 e mais 6. Logo, o resultado final aqui seria quanto? Seria 2 elevado ao resultado dessa soma, tá? De 3 mais 4, que é igual a 7, certo? Esse 7 somado com 5, que é igual a 12, tá? E 12 somado com 6, que é numericamente igual a 18, tá bom? Portanto, o resultado final seria uma potência em que a base é 2 e o expoente é igual a 18. Vamos só ajeitar aqui esse 18, certo? Então aqui, ó, expoente 18, tá bom? Tem uma potência de base 2, expoente 18. Só relembrando, pessoal, que toda multiplicação, tá? Ou produto de potências de mesma base, você simplesmente vai repetir essa base comum e vai somar os expoentes. A forma como você vai associar esses termos não importa. Eu poderia nessa soma associar aqui, ó, o primeiro termo com o terceiro, que daria 8. Esse resultado somar com o último, ó, 8 e 6, 14, com esses 4 aqui, 18, tá? A forma não importa. Vamos agora à resolução da letra C, né? Vou fazer a letra C bem aqui, ó. A letra C, eu tenho o quê? 6 dividido por 3 elevado a 3. Essa propriedade, observem que eu tenho na base dessa potência a divisão de dois termos diferentes e em comum um expoente, tá? Só para relembrar essa propriedade. Você tinha lá, ó, A dividido por B elevado a N. Nós chamamos isso aqui de potência de um quociente. Ele é igual a quem? Ao quociente das potências. Então ficaria A elevado a N dividido por B elevado a N. Bem, o A e o B seriam respectivamente 6 e 3, e o N seria quem? O 3. Então eu faria uma redistribuição. Lembrando que na questão 1, ele quer apenas que você indique sobre a forma de uma só potência, então você não precisa calcular. Então nesse caso é apenas uma aplicação de propriedade. Então fazendo uma analogia aqui, ó, ficaria A elevado a N, nesse caso ficaria quem? 6 elevado a 3, tá? Dividido por 3 elevado a 3, certo? Ou seja, 3 elevado ao cubo. Então você iria o que? Repetir aqui, ó, a base, tá? Repetir o sinal de divisão e distribuir esse expoente para as duas componentes da base, tá? Tanto para o 6 como para o 3. Então ficaria 6 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo. Ou seja, aqui, ó, potência de um quociente é a quociente dessas potências, certo? Corresponde ao quociente dessas potências. Bem, vamos agora, pessoal, fazer a resolução da próxima atividade, que seria equivalente a quem? A letra E, certo? Então vamos agora à resolução da letra E. Na letra E, tá? O que é que tem lá, pessoal? Observe que na letra E você tem uma potência de potência, né? Você tem 3 elevado à quarta potência, ó, 3 elevado à quarta. E essa base tem como expoente um expoente menos 3, um expoente negativo, tá certo? Então vejam que aqui eu tenho uma base 3 e tenho uma potência dentro da outra. Aqui, ó, o primeiro expoente é 4 e a outra potência dessa potência é menos 3. Quando eu tenho uma potência de potência, genericamente lá foi apresentado assim, ó, A elevado a M elevado a N. Potência de potência, como é que eu faço? Mantenho a base e multiplico os expoentes.
O A aqui seria equivalente, genericamente, quem? A 3, certo? Seria um valor real 3. E MN seriam os valores inteiros, respectivamente, 4 e menos 3, tá? Usando esse processo, como é que eu faria? Eu vou manter a base 3 e multiplicar, olha só, esses expoentes. Por que eu coloquei um parêntese? Para destacar que vai ser o menos 3 multiplicado pelo 4, certo? De modo que aqui, ó, você mantém a base e 4 multiplicado por menos 3, o resultado é menos 2, já que é multiplicação de valores inteiros de sinais contrários. Então o resultado vai ser o quê? Negativo. Portanto, o resultado final seria uma potência de base 3 e expoente igual a menos 12, certo? Vamos à próxima resolução, pessoal. Eu pedi que vocês fizessem também a F, né? Você tem 6 elevado à quarta potência, ó, a F. 6 elevado à quarta potência, dividido, não é isso? Olha só, dividido por 6 elevado ao quadrado. Bem, aqui observe que eu tenho aqui a divisão de duas potências que têm em comum a mesma base, que eu estou destacando aqui de amarelo, certo? Como é que se faz a resolução disso? Bem, eu vou manter essa base comum, tá? Na multiplicação você não soma os expoentes, na divisão você divide os expoentes. Quem divide o primeiro expoente aqui, ó, tá? O primeiro expoente que é 4, você vai subtrair do segundo expoente aqui, ó, da divisão, certo? Que é quem? O 2. Confere? Portanto, vai ficar 6 elevado a 4 menos 2. Então, na divisão de potências de mesma base, você vai manter a base, que nesse caso aqui é 6, a base comum, e subtrai os expoentes, 4 menos 2. Logo, o resultado final vai ser 6 elevado a quanto? Ao quadrado. Como ele não quer que você calcule, você já reduziu isso a uma única potência, como nos casos anteriores, certo? Fizemos a E, fizemos a F, agora vamos à próxima resolução. Próxima resolução é a G. Você tem aqui, ó, 2 vezes 3 elevado ao cubo. Então vamos repetir isso aqui, ó. A G é 2 vezes 3 elevado ao cubo. Vamos só confirmar lá, ó, tá? 2 vezes 3 elevado ao cubo. Isso aqui trata-se de uma potência de um produto, de dois termos diferentes, quer dizer, de uma multiplicação de dois termos diferentes. Como é que eu faço aqui? Ora, potência de um produto vai ser igual ao produto, quer dizer, a multiplicação das potências. Então você vai distribuir esse 3, esse expoente 3, a base aqui, ó, 2, e a base 3. Só para lembrar, genericamente foi apresentado assim, ó, tá? N, tá? Expoente N, e a base de um produto. Olha só, potência de um produto vai ser igual ao produto das potências, tá? Isso aqui é apenas uma observação. Então vejam que A e B assumem respectivamente valores de 2 e 3 e N assume o valor 3. Então você simplesmente, ó, multiplica as duas potências de aqui, ó, de bases diferentes e mantém o expoente comum aos dois. Só isso. Então basicamente é isso, certo? Então potência de um produto vai ser igual ao produto das potências. Você distribui esse expoente para as duas bases, tá? Por dois termos da base. Bem, só está faltando agora para a gente concluir, certo? Mas quem? Só está faltando agora só a letra I, não é isso? A letra I, você tem aqui um produto de potências de mesma base. Vamos ver se dá para fazer aqui. Dá, tá? A letra I, você tem 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 1, multiplicado por 10 elevado a 2, certo? E multiplicado por 10 elevado também a menos 1, tá? Bem, o que é que eu sei? Aqui você tem a multiplicação, quer dizer, o produto de três potências que têm em comum a mesma base, que eu estou destacando aqui. Como é que se faz? Você vai manter essa base e vai somar os expoentes. Então você vai somar menos 1, certo? Mais o 2, mais o menos 1. Ora, mais com menos fica menos, né? Então continua menos 1, tá certo? Bem, então aqui vai ficar assim, ó, 10. Pessoal, aqui de cara você já percebe que esse menos 1 e esse menos 1 você pode associar, não é isso? Então vou manter o mais 2, ó, certo? E vou associar o menos 1 com menos 1, que dá quanto? Dá menos 2, certo? Portanto, o resultado final vai ser 10 elevado a quanto? Mais 2 com menos 2, são opostos, não é isso? São sinais do quê? São valores opostos. E o resultado final seria quanto? 0.
Portanto, nós reduzimos a uma única potência, olha só, de base 10 e expoente 0. Como ele queria apenas que você reduzisse a uma única potência, então o resultado aí vai ser quanto? Vai ser 10 elevado a 0, tá bom? Pronto, pessoal. Agora vamos aqui o que interessa. Só para lembrar, olha só. 10 elevado a 0, obviamente toda e qualquer potência elevada a 0 vai ser numericamente igual a 1 como resultado final. É apenas para você, certo? Eu coloquei isso apenas uma observaçãozinha, aqueles casos especiais que envolvem potência, tá certo? Pronto, vamos à próxima situação, pessoal. Olha só, vamos só tirar isso aqui. Pronto, agora melhorou. Vamos à próxima situação agora. A próxima questão é a questão 2, né? Calcule o valor, olha só, o valor de cada potência usando as propriedades da potenciação, certo? Então vamos lá. Nesse caso ele quer que você calcule realmente de fato, então que você encontre um resultado. Na primeira questão, como a gente viu aqui, ó, era apenas para aplicar as propriedades e reduzir a uma única potência. Aqui eu coloquei o resultado 1 apenas para você lembrar, tá? Daquela observação, aquele caso especial. Então vamos lá, letra A. Na letra A, o que é que você tem? Você tem 2 elevado à quarta potência, multiplicado por 2 elevado a 10, multiplicado por 2 elevado ao cubo, e tudo isso, pessoal, olha só, dividido por 2 elevado à quinta potência, multiplicado por 2 elevado à sexta potência, certo? Pronto. E agora, como é que eu vou fazer? Vamos raciocinar junto comigo. Aqui no numerador, você tem a multiplicação, tá? De 3 potências que têm em comum a mesma base. Então, como é que eu faço? Eu vou manter essa base comum e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes aqui? Eu vou tirar o destaque, tá? Das bases, só para mostrar para vocês aqui, destacar quem são os expoentes. Os expoentes aqui vão ser 4, 10 e 3. Se eu somar esses 3 termos, o resultado vai ser quanto? Ó, 4 e 10 são 14, com mais 3 o resultado vai ser 17. Tá? Aqui no denominador, observe que eu também tenho a multiplicação de 2 potências de mesma base. Como é que eu faço? Também vou manter a base comum e vou somar esses expoentes. Os expoentes aqui vai ser 5 e 6. Que o resultado final dessa soma vai ser igual a 11, certo? Vejam como isso simplifica a nossa resolução, né? Toda e qualquer fração, ela representa um quociente, quer dizer, uma divisão do numerador pelo denominador. Então, nesse caso, isso aqui é equivalente a 2 elevado a 17 dividido por 2 elevado a 11, entenderam? Então, vejam que essa divisão, essa fração, ela representa ou é equivalente à divisão do numerador pelo denominador, só para você entender, certo? Pronto. Entendido isso, então nós já podemos continuar, né? Divisão de potência de mesma base. Como é que eu faço? Você vai manter essa base comum. Quem é a base comum? É o 2. E você vai subtrair os expoentes. Então vamos tirar o destaque aqui da base e destacar quem são os expoentes. Quem é? 17 e 11. Então você aqui, ó, subtrair o expoente do numerador pelo expoente do denominador, tá? E agora, vou manter esse denominador 10 e fazer a diferença. 17 menos 11 vai ser numericamente igual a 6. Então vejam que o resultado da potência, né, em potência, é 2 elevado à sexta potência. Como ele quer que você calcule o resultado, então obviamente você vai ter que multiplicar esse 2 quantas vezes? 6 vezes por ele mesmo, né? Então 2 elevado à sexta potência é equivalente a 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, 4, 5, 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse produto desses 3 primeiros 2, ó, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8. Esses 3 também vai ser equivalente a 8. E se eu multiplicar 8 por 8, isso vai ser equivalente a quanto? A 64. Então vejam que 2 elevado à sexta potência é numericamente igual a 64. Então toda a expressão da letra A, certo? O resultado final, o valor da expressão vai ser 64. Lógico que em uma avaliação eu poderia apenas pedir o resultado na forma de potência, certo? Mas se você quer realmente de fato calcular o valor, ele vai ser equivalente a 64, certo?
Vamos à resolução, pessoal, agora da letra B, né? O que é que tem na letra B? Você tem 7 multiplicado por 4, não é isso? Elevado ao quadrado. O que é isso aqui? Vamos destacar aqui a multiplicação. Você tem a potência de um produto. Isso vai ser igual a quem? Ao produto das potências. Então vai ficar 7 elevado ao quadrado multiplicado por 4 ao quadrado. Não é isso? 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Tá certo? Tá? Vezes, olha só, 4 ao quadrado vai ser 4 vezes 4. Confere? Então vamos ao que interessa, tá? Eu fui manter aqui, ó, para destacar, vamos apagar bem aqui, só para me destacar esse sinal da multiplicação bem aqui, ó. Para você entender que esse sinal é esse, ó, tá bom? Então vamos lá. 7 vezes 7 é numericamente igual a quanto? É numericamente igual a 49. 4 vezes 4 é igual a 16. Agora é só fazer o produto dos dois, ó. 49 multiplicado por 16. 6 vezes 9 são 54, vai 5 dezenas. 6 vezes 4 são quantos? São 24. Com 5 vai dar 29, certo? Então agora você vai fazer o quê? O produto do termo 1. Como é dezena aqui, ó, uma dezena, então você deixa um espaço nas unidades. 1 vezes 9 são 9 e 1 vezes 4 é 4. Agora, só somar. Esse resultado vai ficar 4, aqui vai ficar 18, não é isso? Vai 1. Aqui já dava 6, com mais 1, 7. Então o resultado final vai ser 784, tá? Portanto, esse é o valor numérico, tá? Resultado final dessa potência desse produto. Então, letra B, já resolvemos, né? Vamos ao próximo, deixar um espaçozinho agora, ó. A próxima, tá? A próxima questão, melhor, a próxima alternativa aqui, ó, nós vamos trabalhar agora com a letra C, né? A letra C você tem 1/4 elevado ao cubo. Vamos colocar aqui, ó, letra C seria o que? 1/4 elevado ao cubo. Confere? Vamos só aqui ajeitar esse C, né? Vamos só conferir se é isso mesmo, ó. C, 1/4 elevado ao cubo. Vamos lá. Aqui você tem a potência de um quociente. Isso aqui vai ser numericamente igual a quem? Ao quociente das potências. Então você distribui esse 3, esse expoente 3, tá? Aqui ao numerador 1 e também distribui ele ao denominador 4, certo? 1 elevado ao cubo vai ser o 1 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 4 elevado ao cubo é o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ora, 1 vezes 1 vezes 1, elemento neutro da multiplicação. O equivalente aqui seria 1, tá? No caso do 4, quando eu multiplicar esses dois primeiros 4, ó, 4 vezes 4, o resultado é quanto? 16. Aí fica 16 vezes 4. Dá para fazer direto, ó. 4 vezes 6 são 24, 4 vezes 10 são 40, 40 com 24, o resultado é 64. Então vejam que o resultado final, né, dessa expressão aqui, dessa potência de um quociente, vai ser igual a 1 sobre 64, tá certo? Pessoal, eu pedi ainda que vocês fizessem a letra D, né? Dá para fazer aqui, ó. A letra D, esse D ficou horrível, vamos aqui ajeitar o D. A letra D, o que é que ele tem lá? Ele tem menos 1/2 elevado ao cubo, vamos colocar logo isso, ó. Menos 1/2 elevado ao cubo, e tudo isso, se não me engano, elevado à quarta potência. Vamos só conferir lá. Ah não, elevado ao quadrado, tá? Ia dando certo. Aqui, ó, elevado ao quadrado. Pronto. Não deu para memorizar mesmo não. Vamos lá. Vamos só conferir. Menos 1/2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Pronto, agora está certinho. Aqui trata-se de uma potência, não é isso? Uma potência dentro de outra potência. Como é que se faz a resolução disso? Simples. Você vai manter a base, tá? Que nesse caso é menos 1/2. E vai multiplicar os expoentes. Que nesse caso vai ser quem? O 3 multiplicado pelo 2. Tá? Simples assim, ó. Resultado disso eu vou ter o quê? Ó? Menos 1/2 elevado à sexta potência, já que 3 multiplicado por 2 é numericamente igual a 6. Bem, o expoente ele é par? É, então já sei que o resultado é positivo, que você pode omitir, né? E aqui eu tenho a potência de um quociente. Potência de um quociente vai ser aqui, ó, a divisão das duas potências, né? Potência de um quociente, quociente das potências. Então vai ficar 1 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado à sexta potência. Nós já sabemos que 1 elevado a qualquer expoente, tá? Ele vai ser igual, numericamente igual a 1. Por quê? Porque vai ser 1 multiplicado por ele mesmo 6 vezes.
e 1 é neutro, portanto, aqui seria 1. Sinal positivo, posso omitir, tá? 2 elevado à sexta potência, nós fizemos em um momento anterior, e nós vimos que o resultado final foi quanto? 64. Como nós já fizemos bem aqui, ó, tá? Olha só, bem aqui, ó. 2 elevado à sexta potência igual a 64. Não tem necessidade da gente fazer novamente, né? Portanto, a letra D vai ter como resultado final, olha só, 1 sobre 64, ou 1/64 avos, tá certo? Vamos agora, pessoal, à resolução da terceira questão. O que é que ele quer? Determine o valor, de novo, ó, da expressão numérica. Então, obviamente, ele quer que você encontre um resultado para isso, certo? Primeira coisa que você deve fazer. Professor, eu tenho aqui, olha só, uma dízima periódica. Então, vamos trabalhar com essa dízima periódica, certo? Inicialmente, e depois a gente vai trabalhar com a expressão como um todo, tá? Então, vamos colocar aqui mais espaço para a gente poder fazer, né? Pronto. Vamos lá. Como é a dízima periódica? A dízima periódica que eu tenho aqui é 1,6666. É interessante que eu transforme isso em um valor fracionário, não é isso? Então vamos aqui, ó, levar essa dízima periódica para um outro lugar para a gente fazer isso aqui separadamente, né? Então você tem 1,666 periódico, tá? Vamos só conferir lá? Confere. Pronto. Como é que eu transformo essa dízima periódica em um valor fracionário? Ou seja, em uma fração geratriz, certo? Se não ensinei, vou ensinar isso agora, tá? Eu não sei que valor fracionário vai ser equivalente a essa dízima periódica, portanto ele é um valor racional, né? Então a gente vai colocar aqui uma incógnita x. Então x igual a 1,6 periódico, tá certo? Então vejam que esse 6 continua indefinidamente. Essa primeira informação é a primeira informação que nós vamos guardar. Daí o que é que eu faço? Aí você verifica o seguinte: quantos termos periódicos eu tenho? Ah, é um período simples, é apenas o 6. Então eu tenho que deslocar, certo? Esse período aqui, ó, um valorzinho desse período simples, aqui como inteiro, para que eu possa chegar a um resultado que eu quero. Então vamos lá. Para mim fazer o deslocamento dessa vírgula para cá, eu teria que multiplicar toda essa componente por quanto? Por 10. Então se eu multiplicar x por 10, vai ficar 10x. E se eu multiplicar essa componente por 10, vai ficar quanto? Vai ficar 16,666 periódico. Qual é o objetivo desse? Montar um sistema, tá? De modo que eu vou eliminar a parte periódica. Então, essa primeira informação que eu tinha aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Colocar bem aqui, ó, x igual a 1,666 periódico, certo? Professor, o que foi que você fez para encontrar 10x igual a 16,66? Eu multipliquei primeiro membro e multipliquei segundo membro da segunda igualdade por 10. Aqui vai ficar 10x e aqui a vírgula é deslocada uma casa decimal à minha direita, tá? Só apenas para lembrar, que a gente tem que ser um pouco mais prático. O que é que eu vou fazer agora? Bem, eu vou multiplicar todas as componentes dessa expressão aqui, ó, tá? Essa segunda expressão por menos 1 e somar com essa. Ou, para ficar mais fácil, você subtrai essas componentes aqui, ó, da primeira expressão pela segunda. Subtrair mesmo. Como assim? Vamos lá. 10x menos 1x, não aparece, mas é 1x. O resultado é 9x. Parte inteira. Quem é parte inteira aqui do primeiro? 16. Quem é a parte inteira do segundo? 1. Subtrai um do outro. Ó, 16 menos 1 dá 15. Pessoal, vírgula. Agora, entenda, eu vou tirar o destaque da parte inteira e vou destacar apenas a parte periódica. Pessoal, se eu tenho uma parte periódica subtraída de uma mesma parte periódica, não são iguais, tá? É como se eu tivesse dois elementos opostos. O resultado aqui vai ser quanto? Vai ser 0. 0 depois da vírgula, tem valor significativo? Não. Então, descarta isso, certo? Então, x vai ser igual. Eu posso dividir as duas componentes por 9. Se eu dividir essa por 9, vai dar 1. E se eu dividir essa por 9, vai ficar 15 sobre 9. Por isso que você passa essa componente para lá dividindo. Já expliquei isso, não é isso? E agora, professor? Pronto. 15 9/8 já é a representação, certo, dessa dízima periódica. Mas vejam que tanto 15 como 9 eu posso simplificar. Por quanto? Poderia dividir ambos por 3, certo? Então, nesse caso, olha só, 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. E 9 dividido por 3 vai ser numericamente igual a 3. Então vejam, pessoal, que se eu fizer o quociente, tá, do valor inteiro 5 pelo valor inteiro 3, certo?
eu vou encontrar uma dízima periódica de parte inteira 1 e parte periódica 6, certo? Portanto, nós podemos dizer que essa dízima periódica, a fração geratriz dela vai ser numericamente igual a 5/3, tá? Pronto. Encontrei isso, agora sim, eu vou substituir essa parte aqui, ó, essa dízima periódica que eu estou destacando, você vai substituir pelo valor que nós acabamos de encontrar, 5/3, certo? Então aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 5/3 elevado a menos 1, confere, mais, olha só, aí aqui continua. 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a menos 5. Bem aqui eu já posso aplicar, certo, uma propriedade da potência. Vejam que aqui eu tenho a multiplicação de duas potências que têm em comum a mesma base. Que base comum é essa? É o 3. Tá? E o que é que acontece com os expoentes? Eu vou somar 10 mais menos 5. Mais com menos dá menos, então vai ficar 10 menos 5. Vai ficar assim, ó, 10 menos 5. Só para entender, você soma, né? Ó, 10 mais menos 5. Tá? Você mantém o 10, faz o jogo de sinais, por isso que vai ficar 10 menos 5. E 10 menos 5 é igual a 5. Tá? É só para você entender, para na hora que você for fazer a resolução novamente, você não ter dúvida. Né? Aqui vai ficar 3 elevado a 10 menos 5. E tudo isso elevado à terceira potência. 9 elevado a 8. Vou fazer aqui separadamente, para ficar bem claro. 9 eu posso substituir por 3 ao quadrado. Posso ou não posso? Posso. 3 ao quadrado é equivalente a 9. Eu estou substituindo esse 9 por 3 ao quadrado. Então vejam que nesse caso eu estou transformando essa potência simples em uma potência de potência. Porque eu vou manter o 8. E aqui eu vou ter o quê? Ó, mantém a base, potência de potência, e multiplica os expoentes. 2 vezes 8, que é igual a 16. Então vejam que 9 elevado à oitava potência, ela vai ser equivalente a 3 elevado a 16. Ou seja, eu posso substituir esse bem aqui, ó, 3 elevado à oitava potência, que eu vou destacar agora de amarelo, por quem? Por 3 elevado a 16, tá? Tudo isso, pessoal, vai facilitando a minha vida, tá? E eu vou aplicando as propriedades. Pronto, vamos lá, o que interessa, certo? Bem, e agora, professor? Toda e qualquer, certo? Potência de expoente negativo, você pode simplesmente o que? Inverter as bases, o expoente passa a ser positivo, não é assim? Então, 5/3 elevado a menos 1, aqui o resultado final seria 3/5 elevado a 1. Só que toda e qualquer potência em que o expoente é 1, o resultado é a própria base. Então, simplesmente poderia colocar apenas 3/5, certo? Mas, vamos ao resultado disso aqui, ó. Vamos lá. 3 elevado a 10 menos 5. Então vai ficar 3 elevado a 5, que é o resultado da diferença. Tudo isso elevado ao cubo. Tá? E aqui na base, 3 elevado a 16. Vamos continuar. 3 elevado à quinta potência, mais, olha só. O que é que eu tenho aqui no meu numerador? Ah, professor, eu tenho uma potência de potência. Como é que eu faço? Eu vou manter essa base e vou multiplicar os expoentes. 5 vezes 3 é igual a 15. Tá? E aqui na base, 3 elevado a 16, certo? Vamos continuar. Vou manter o 3/5 aqui, ó, mais. Vejam que agora, bem aqui, ó, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Como é que eu faço isso? Eu mantenho a base, certo? E subtraio os expoentes. Então vai ficar 15 menos o 16. Porque na realidade você vai subtrair o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Aí você pode dizer, professor, está sem espaço. Exatamente. Então vamos colocar um espaçozinho aqui para a gente fazer, né? O restante. Pronto, vamos lá continuar. O que é que eu tenho aqui? Vou só pegar aqui a caneta. Pronto. Eu tenho 3/5. Vou repetir o 3/5 aqui, ó. 3/5 mais. E aqui como resultado eu vou obter o quê? Ora, eu tenho 3 elevado a 15 menos 16. Vejam que o maior valor absoluto, quem é? É 16, ele é negativo. Então, 15 menos 16 vai dar menos 1. Então, vai ficar 3 elevado a menos 1. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, 3 elevado a menos 1. Vou manter os 3/5 mais 3 elevado a menos 1. Expoente é o quê? Ah, é negativo. Como é que eu faço para tornar ele positivo? Inverte a base. Então, inverter a base vai ficar 1/3. 1/3 elevado a quanto? A 1.
Potência de expoente 1. O resultado é a própria base, então nem precisa colocar, fica o próprio 1/3. E agora, professor, agora está simples, tá? Percebam que esses denominadores são fatores o quê? Primos. Se eu tirar o MMC entre 5 e 3, é só multiplicar um pelo outro. Vai dar quanto? 15. Bem, como é que eu faço agora? Simples. Eu vou dividir esse 15, esse denominador 15, por 5 e o resultado multiplicar por 3. Qual é o objetivo? Encontrar uma fração equivalente. Ou raciocina assim. Como é que eu vou encontrar esse denominador 15? Eu teria que multiplicar esse 5 por quanto? Por 3. 3 vezes 5 não são 15? Para mim encontrar uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar também o numerador por 3, entendeu? Tenho que multiplicar ambos por 3, senão não são equivalentes, certo? Então aqui, ó, 3 vezes 5 são 15, 3 vezes 3 são 9. Que seria a mesma coisa que eu falei, ó, 15 por 5 dá 3, vezes o 3, 9, tá? Eu teria que multiplicar, olha só, esse 3 por quanto para encontrar uma fração equivalente do denominador 15 por 5. Então também vou multiplicar o numerador por 5. É simples assim, ó, multiplica um, multiplica o outro, senão não encontra a fração equivalente. 5 vezes 3, 15, 5 vezes 1, 5. O que é isso aqui? Ah, é uma soma de duas frações que têm em comum o mesmo denominador agora. Como é que eu faço? Eu vou manter esse denominador e vou somar os numeradores, 9 mais 5. Quer dizer, assunto que vocês já viram, tá? E agora, professor, como é que eu faço? Ora, 9 somado com 5 vai ser igual a 14, 14 15avos, tá? Então, o resultado final de toda essa expressão vai ser 14 15avos, tá? Dá para simplificar? Não, certo? Então, como queríamos demonstrar. Questão 4. Calcule o valor das expressões numéricas. Pedi que vocês fizessem a letra A, a letra B e a letra C. Então, vamos à resolução da letra A. Você tem 3 ao quadrado multiplicado por 4 elevado a 1, menos 2 elevado a 0, não é isso? Mais 3 elevado a 1, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo, não é isso? Vamos só repetir aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 4 a 1, menos 2 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Certo, vamos lá. Primeiro passo. Trata-se de uma expressão numérica que envolve potências, né? O primeiro passo seria o quê? Resolver as potências, cada uma delas, tá? Da forma como eu puder. Por exemplo, vejam que essas duas bases são bases diferentes, então dá para fazer. E priorizar depois quem? A operação de multiplicação. Então, nesse caso, o que é que eu faço bem aqui, ó? Resolve logo essa potência, certo? Já que ele quer o valor, né? 3 ao quadrado seria quem? 3 vezes 3, que é numericamente igual a 9, certo? 4 elevado a 1, toda vez que o expoente for 1, você simplesmente só repete a base. Nesse caso, vai ser numericamente igual a quanto? A 4, certo? Menos 2 elevado a 0. Toda vez que eu tiver uma potência de expoente 0, o resultado dessa potência vai ser numericamente igual a 1. Mas, bem aqui, tá, pessoal? Percebam o seguinte, é necessário resolver cada uma delas? Só se você quiser. Se não quiser, você pode aplicar logo a propriedade delas, ó. Multiplicação de 3 potências que têm em comum a mesma base. Então, como é que faz? Você mantém a base e soma os expoentes. 1 mais 2 são 3, e 3 somado com 3 vai ser igual a 6. Certo? Aí continua agora, ó. Vamos lá. Bem, aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho a potência. No caso da operação, eu poderia já priorizar essa multiplicação e poderia fazer, sem problema nenhum. Então, eu vou multiplicar o 9 pelo 4, certo? 9 vezes 4, o resultado disso é quanto? 36, certo? Menos 1, mais 3 elevado à sexta potência. Ó, 3 elevado à sexta potência. Vai ser o 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 6 vezes, ó. Tá? Vamos só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 3 são 9, e 9 vezes 3 é igual a 27, tá? Então, vamos colocar aqui o resultado desse primeiro produto dos 3 igual a 27. Então, aqui também vai ser 27, então é só multiplicar um pelo outro. 3 elevado à sexta potência vai ser o resultado dessa multiplicação. Vamos fazer bem aqui, ó. 27 multiplicado por 27. 7 vezes 7 são 49, é 4. 7 vezes 2 são 14, com 4 são 18, não é isso? Deixa o espaço. Por que, professor, que você deixa um espaço? Porque agora é a vez de multiplicar o 2, e 2 é dezena.
não é unidade, tá? Então não vai ficar nada na unidade. Então vamos lá. 2 vezes 7 são 14. Vai 1. 2 vezes 2 são 4, com 5. O que é que eu faço agora? Soma os resultados. Aqui dá 9, aqui dá 12, certo? Vai 1 para cá, ó. Aqui já dava 6, com mais um 7. Então o resultado final seria 729. Então vejam que 3 elevado à sexta potência é equivalente a 729. Então você coloca o resultado desse aqui, ó, bem aqui embaixo, ó, 700, tá? E 29. E continua. Professor, tem alguma prioridade entre adição e subtração? Não, você pode fazer logo essa subtração desses dois primeiros termos, tá certo? 36 menos 1, o resultado é 35. Então, esse resultado é 35, você vai somar com 729, certo? E agora, vamos fazer aqui do lado, ó, 35 somado com 729. Vamos lá, somar aqui ligeirinho. Aqui vai dar 14, vem 1 para cá, ó, certo? Aqui, ó, 1 e 3 são 4, com mais 2, 6, e aqui 7. Resultado final, 764, tá? Como a gente queria demonstrar. Então, esse é o valor da expressão após a aplicação das propriedades, certo? E a resolução das operações que contém essa expressão, tá? Vamos agora, pessoal, fazer a resolução da letra B. A letra B, o que é que tem? Eu tenho menos 2 elevado a menos 6, ó. Menos 2 elevado a menos 6 vezes, parece-me, vamos lá. Isso, 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado. Mais 3 elevado a 0. Mais 3 elevado a 0. Só ajeitar esse sinal de adição. Pronto. E ajeitar esse sinalzinho também de multiplicação. Então você tem aqui, ó, menos 2 elevado a menos 6 vezes 8 elevado ao quadrado mais 3 elevado a 0. E aí, professor, quem é prioridade? Resolver as potências. Entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 2 elevado a um expoente negativo. Como é que eu torno esse expoente positivo? Vou inverter a base. Vai ficar menos 1 meio. Aí você diz, professor, você inverteu a base, mas o sinal permanece? Permanece. Esse sinal aqui permanece, entendeu? Eu vou inverter apenas o 2, vai ficar menos 1 meio. Tá certo? Aí, ó, lógico que o expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Vezes 8 elevado ao quadrado, tá? E agora, como é que eu faço? Ora, 8 elevado ao quadrado seria 8 multiplicado por 8, que é numericamente igual a quanto? 64. Mais 3 elevado a 0, independente da potência, da base, né? Se o expoente é 0, o resultado vai ser numericamente igual a 1. Tá? Pronto. Chegamos onde eu queria. Esse expoente aqui, dessa potência, tá? Ele é o que? Pá. Independente dessa potência, dessa base ser positiva ou negativa, quando o expoente for par, o resultado sempre vai ser positivo. Entendeu? Então, nesse caso, eu nem preciso pensar. Como aqui trata-se de uma potência de um quociente, o resultado vai ser o quociente das potências. Então, vai ficar 1 elevado à sexta potência, que já entendemos que é 1. E aqui no denominador vai ficar 2 elevado à sexta potência. Quer dizer, você vai começando a ganhar tempo, entendeu? Vezes 64 mais 1. Ora, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado à sexta potência, já fizemos em um outro momento. Já sabemos que é equivalente a 64, não é isso? Então não precisa fazer novamente. Então eu posso substituir esse 2 elevado à sexta potência pelo valor 64, certo? Olha só, multiplicado por 64 mais 1. Ora, observem que na multiplicação de um valor aqui, ó, inteiro pelo um valor fracionário, eu posso simplificar esse denominador por esse valor inteiro. Então, ó, se eu dividir por 64, dá 1. E se eu também dividir por 64, também vai dar 1. O que foi que sobrou? 1 vezes 1 dá 1. Dividir por 1, 1. Então, o resultado final de toda essa operação aqui, ó, vai ser 1. Mais o 1 que eu já tinha, certo? Logo, 1 somado com 1, o resultado vai ser numericamente igual a 2. Portanto, o valor da expressão B vai ser igual a 2. Como não tem espaço, vamos colocar um outro espaçozinho para a gente fazer a letra C agora, né, pessoal? Vamos lá. Letra C. A letra C, você tem 6 elevado a 1, olha só, 6 elevado a 1, vezes 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 2, mais 4 elevado a menos 1,
4 elevado a menos 1, não lembro dos outros, menos 4 vezes 7 elevado a 0, menos 4 vezes 7 elevado a 0. Vamos só conferir? Mais 4 elevado a menos 1, menos 4 vezes 7 elevado a 0. Ótimo, pronto. Então vamos fazer agora a resolução da letra C. 6 elevado a menos 1, expoente 1. Então, portanto, vai ser igual à própria base, que é 6, vezes 3 elevado a menos 2. Expoente é o quê? Negativo. Então, vou inverter a base. Vai ficar 1/3 elevado ao quadrado positivo. Mais expoente negativo. Vou inverter a base. Então, vai ficar 1/4 elevado a 1. É isso? Menos 4, que multiplica 7 elevado a 0. Toda e qualquer potência que o expoente for 0, o resultado vai ser numericamente igual a 1. Pronto. Depois que você fez isso, o resto é moleza, né? Vai ficar assim, ó, 6 vezes potência de um quociente. É o quociente das potências. Então vai ficar 1 ao quadrado, que é igual a 1, e 3 ao quadrado, que é igual a 9. Posso fazer direto? Deve, certo? Vejam que a gente já vai acelerando a resolução, porque você já vai entendendo, tá? Potência de expoente 1 vai ser igual à própria base. Então, nesse caso, vai ser igual ao próprio 1/4. Então, é só repetir 1/4 aqui, ó. Menos, vou priorizar a multiplicação, essa operação bem aqui, ó, 4 vezes 1. Menos 4 multiplicado por 1 é igual a menos 4. Vamos continuar. E agora, professor, bem aqui, percebam que eu tenho uma multiplicação, vou até destacar aqui, ó. Tenho multiplicação, adição, subtração. Prioridade, multiplicação. De um valor inteiro por um valor fracionário. Mas eu posso simplificar, olha só, esse valor inteiro por esse denominador. Dividido por um termo comum. Por quanto? Por 3, ó. Por 3 vai ser igual a 2. E se eu dividir 9 também por 3, vai ser igual a 3. O que foi que sobrou? 2 no numerador e 3 no denominador. Porque vai ficar assim, ó, 2 vezes 1 são 2. E esse 3 eu só vou manter, tá? Mais 1/4 menos 4. Primeira coisa, esses denominadores aí, eles são iguais? Não, são completamente diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? MMC, entre 3 e 4. Nesse caso, pessoal, se eu fosse fatorar o 4, eu ia fatorar pelo fator primo. Quanto? 2, 2 vezes. Que nesse caso é 4, né? E o 3 apenas por ele mesmo, já que ele é primo. Então, o menor múltiplo comum entre 3 e 4 vai ser o produto dos dois. 3 vezes 4, que é 12. Encontrar frações equivalentes. Já mostrei em outro momento. O que é que você vai fazer? Você vai dividir para ficar mais fácil. Eu dividi o 12 pelo 3 e o resultado multiplicar pelo numerador. Então vamos lá. Olha só. 12 dividido por 3, quanto é? 4. 4 vezes 2 são 8. Agora, ó, 12 dividido por 4. 3 vezes 1 são 3. Professor, mas esse aqui não tem denominador. Mas subtende-se que o denominador é quanto? 1. Já que 4 dividido por 1 é o próprio 4. 12 dividido por 1 é 12. Vezes 4 vai dar quanto? 48. Confere? 4 vezes 12 são 48. E agora, cheguei nesse estágio. Não tem espaço, né? De novo. Vamos colocar aqui um espaçozinho para a gente poder continuar, certo? Só encontrar aqui a nossa caneta. Pronto. Você tem 8 dozeavos. Eu vou repetir aqui, tá? Para ficar claro o que eu quero mostrar, tá? 8 dozeavos mais 3 dozeavos mais 3 dozeavos, certo? Menos, não é isso? 48 dozeavos. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês raciocinem, vamos só conferir. 8 dozeavos mais 3 dozeavos menos 48 dozeavos. Confere. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Você estava somando e subtraindo frações e denominadores diferentes. Agora os denominadores são iguais. O que é que eu faço? Eu vou manter esse denominador comum e vou fazer a operação que tem aqui em cima com os numeradores, ó, certo? Então vai ficar, olha só, 8 mais 3 menos 48. Confere? Agora, pessoal, é só concluir. Vamos lá. Você pode fazer as associações que você achar mais fácil. Por exemplo, raciocina comigo. Olha, eu tenho menos 48 e eu tenho mais 8. Sinais contrários. Não é isso? É isso. Portanto, quem é que tem maior valor absoluto? Esse aqui. Já sei que a diferença era negativa. A diferença de 48 para 8 é de 8 unidades. Portanto, o resultado seria menos 40. Mais o 3. Olha como facilita, né? Agora ficou bem mais fácil, né? Vou manter o denominador 12 e aqui eu já sei que essa diferença vai ser quanto? Negativo. Ora, 40 menos 3 vai ser igual a 37. Confere? 37 com 3 vai dar exatamente 40.
Quando eu fizer o quociente de um termo negativo por um termo positivo, o resultado vai ser negativo, tá? E nesse caso vai ficar menos 37 sobre 12 avos, certo? Posso simplificar? Não posso. Portanto, o resultado final vai ser menos 37 12 avos. Aqui seria quem? A resposta da letra C da quarta questão. Pronto. Vamos agora fazer a resolução da quinta questão, a última questão, né? Escreva em seu caderno, olha só, as sentenças verdadeiras. Então você vai classificá-las, né? Por exemplo, letra A. Você tem 2 vezes 5 elevado ao cubo igual a 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. A pergunta é, essa sentença é verdadeira? Tá? Aqui eu tenho o quê? A potência de um produto de dois termos diferentes. Ele vai ser igual ao produto dessas duas potências, 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Essa aqui é uma afirmativa o quê? Verdadeira. Então a letra A seria a primeira. Letra B, nem precisa fazer, porque aqui ó, 2 vezes 5 são 10, 10 ao cubo é 1000. 2 elevado ao cubo são 8, 5 elevado ao cubo 125. 8 vezes 125 dá exatamente quanto? 1000, tá? Vamos agora à letra B, né? A letra B, o que é que eu tenho aí, ó? Eu tenho 2 mais 5 elevado ao cubo igual a 2 elevado ao cubo mais 5 elevado ao cubo. Pessoal, não existe essa propriedade, tá? E a gente pode provar que isso é irreal, tá? Tá errado. Por quê? Lá eu tenho ó, a potência de um produto, igual ao produto das potências. Mas nesse caso aqui eu não tenho potência de soma, igual a soma das potências. Isso está errado e a gente pode provar. Vamos lá. Quanto é 2 somado com 5? 2 somado com 5 é igual a 7, não é não? É isso? Então vai ficar 7 elevado ao cubo. Tem que ser igual a quanto? A 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é igual a 8, mais 5 elevado ao cubo vai ser 5 vezes 5, são 25. 25 vezes 5 dá 125. Vamos só ver se isso é verdade. 7 elevado ao cubo é o 7 vezes 7 vezes 7. O primeiro produto é 49, então fica 49 vezes 7. Vamos só conferir quanto é que dá. 7 vezes 9 são 63, vai 6. 7 vezes 4 são quanto? 28. 28 com 6 vai dar 34. Portanto, aqui dá 343, certo? Igual. Se eu somar 8, se eu tirasse apenas 5 daqui, sobraria quanto? 3, né? Então ficaria, ó, 5 com 125 dá 130. Então vai dar quanto? 133. São iguais? Não, são diferentes. Então essa afirmação, ela é uma afirmação falsa, tá? Então ela não me interessa. Letra C, vamos fazer agora a letra C. Como a gente não tem espaço aqui, eu vou fazer a letra C bem aqui na lateral, certo? Para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Na letra C, eu tenho 17 menos 1 ao quadrado igual a 17 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Será se isso é verdade? Não. Existe a potência de um quociente, igual ao quociente das potências. Agora, potência de diferença não existe, né? Vamos lá, vamos fazer. 17 menos 1 dá 16 ao quadrado, confere? 17 ao quadrado seria 17 vezes 17. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é o próprio 1. Tá certo? Bem, quanto é 16 vezes 16? Vamos fazer bem aqui na lateral. Ó. 16 multiplicado por 16. 6 vezes 6 são 36, vai 3. 6 com 3 são 9. Deixa o espaço agora ver das dezenas, não é isso? Então vai multiplicar agora o 1. Vamos lá? 1 vezes 16 dá 16. Vamos somar agora. Aqui dá 6, aqui dá 15, vai 1, 256. Então 16 ao quadrado é 256. Quanto é 17 multiplicado por 17? Vamos fazer aqui embaixo. 7 vezes 7 são 49, vai 4, não é isso? 7 vezes 1 são 7, com 4 vai ser numericamente igual a 11. Tá? Vamos fazer o próximo produto. 1 vezes 17, deixa o espaçozinho aqui, porque é a vez da dezena, né? 1 vezes 17 é 17. Vamos somar agora. Aqui dá 9, aqui dá 8 e aqui dá 2. Então veja bem, aqui dá 289 menos 1. Portanto, aqui eu tenho ó, 256, deveria ser igual a quanto? 289 menos 1 dá 288. São iguais?
negativo. São diferentes. E ele está dizendo que são iguais. Portanto, você pode afirmar que essa sentença também é uma sentença o quê? Falsa. Ela não me interessa. Portanto, na questão 5, escreve em seu caderno as sentenças verdadeiras. A única sentença verdadeira que tem é apenas a letra A. Tá certo? Então, aqui seria a resposta, seria apenas a letra A. As demais sentenças seriam sentenças falsas, certo? E assim a gente encerra a nossa atividade.